Pessoal do quinto ano, tudo bem? Tô triste, não tô feliz. Vamos retomar então nosso conteúdo sobre a civilização egípcia. Na primeira parte nós vimos então sobre os mistérios que envolvem o Egito, nós vimos sobre a unificação política do Egito e nós vimos sobre a importância do rio Nilo, ok? É claro. Nesse tópico então, nesse capítulo agora, nós vamos ver os seguintes tópicos: a pirâmide social, as fases da história do Egito e a escrita egípcia, certo? Esses vão ser os três tópicos que nós vamos abordar para encerrar esse conteúdo, ok? Tudo bem. Vamos lá então, sobre as pirâmides social. Como é que se formava a pirâmide social? Toda sociedade ela tem uma pirâmide. E quem que fica em cima, né, da pirâmide? Quem que fica no topo da pirâmide? É um rei, é um presidente, é um imperador, é um governador? Quem que fica no meio da pirâmide? Quem que fica embaixo, certo? Nesse momento então nós vamos ver sobre a sociedade egípcia. Quem ficava no topo da pirâmide, é claro, que era o faraó, que era o senhor, era ele que mandava. Então ele ficava no topo da pirâmide. É mesmo? No meio da pirâmide nós tínhamos abaixo do faraó, nós tínhamos a família do faraó, os antigos monarcas, sacerdotes, funcionários e comandantes militares. Então esses eram as pessoas que ficavam no intermédio da pirâmide. Mais abaixo, depois na terceira camada, nós vamos ter os sacerdotes. Ué, de novo! Os funcionários de menor honraria, né, de menor hierarquia, então, soldados, e nós também vamos ter os artesãos. Tá? Aqui eu coloquei uma flechinha porque o Egito, como ele cresceu muito, ele precisava de soldados, né? E muitas vezes tiveram que buscar e contratar mercenários para trabalhar como soldados, né? E na base da pirâmide, é claro, os camponeses e pessoas escravizadas. Então, nós vamos ver que em todas as sociedades que nós vamos estudar daqui para frente, né, na grega, na sociedade romana, nós sempre vamos ver que vai ter escravos como a base da pirâmide, né? Então, essa aqui seria a base social. Muito importante que vocês entendam todo esse processo aqui. Qual eram as fases da história do Egito? O Egito ele vai ter três fases, né? A fase áurea, a melhor fase, né, o apogeu do Egito, vai ser o Antigo Império, que vai entre 2700 até 1991 a.C. Então, esse vai ser a melhor fase do Egito. Depois o Médio Império, que vai de 1991 a 1552. Tá? Essa seria a segunda fase. E a terceira é o Novo Império, que vai de 1552 até 712 a.C. Não esqueçam, sempre nós estamos tratando do período antes de Cristo. Tá. Ok? Então, AC antes de Cristo. Como é que era a escrita egípcia da época do Egito, né? do apogeu do Egito? Como é que era? Nós vamos ter a escrita cuneiforme, que foi usada por todas as sociedades. Então, lá no início, quando começou a escrita, lembra que a pré-história, o que separa a pré-história da história foi a descoberta ou a invenção da escrita. Então, eles escreviam em tabuinhas de argila, né? A primeira escrita começou lá com os sumérios que inventaram a escrita, né? Eles, então, começaram com um sistema de escrita cuneiforme. No Egito, a mais conhecida foi os hieróglifos. Errou! É difícil falar essa palavra, mas é hieróglifa. Que eram desenhos que significavam palavras. Né? Então foi a primeira, nós vamos ver que a escrita egípcia, ela é feita por três fases. Né? Vamos ver essas, quatro fases, aliás. A gente vai ver essas quatro fases agora. Então eram desenhos que significavam palavras, certo? E o que eles usavam como base, como suporte para escrever? Geralmente eram túmulos ou aparelho dos túmulos, eles escreviam. Depois veio a hierática,
que foi usada para escrever documentos administrativos, né, rituais fúnebres. Então eles usavam esse tipo de escrita. Depois veio a demótica, que foi usada para o comércio, que era uma linguagem mais simplificada. O demótico era mais simplificado que a hierática e que os hieróglifos, certo? E depois então veio a copta. O que era a copta? Utilizou o alfabeto grego para escrever palavras egípcias, certo? Quando Alexandre o Grande conquistou por volta de 300 a.C., ele conquistou o Egito. Ele fundou a Biblioteca de Alexandria, né? E ele impôs a língua grega, né? Sempre quando um povo ele toma outro povo, a primeira coisa que ele faz é introduzir a sua língua, né? O seu idioma. E o que o Alexandre o Grande fez então? Né? Ele não que ele acabou com a demótica, com a escrita demótica, mas ele introduziu a linguagem grega. Então os egípcios tiveram que falar, em outras palavras, né, digamos assim, o grego. E aí os egípcios usaram o alfabeto grego, né, o alfa, o ômega, que é o mesmo do nosso A, B, C, D, E, F, G, usaram, né, para poder escrever palavras. E essas palavras eram usadas principalmente para documentos administrativos. Então, a partir daí, então, nós vamos ter uma outra fala. E eles usavam papiro, né? Na nossa aula presencial eu tenho um papiro, eu vou trazer para vocês manusearem, tocarem, para ver o que era o papiro. Porque antes eles usavam a escrita cuneiforme, que eram argilas, tabuinhas de argilas, né? Feitas para poder escrever, como suporte. E agora nós vamos ter o papiro. Tá? E para encerrar também nós vamos ver a pedra Roseta, né, que está lá no Museu Britânico, que foi escrita em 3 línguas, né, o hieróglifo, o demótico e a língua grega, tá bom? Por hoje seria isso, pessoal, né? Espero que tenham entendido, façam as atividades da apostila, certo? Que assim que a gente retomar nas aulas, né, a gente vai dar uma aprofundada nesse conteúdo. Ok, então, obrigado, um abração, tudo de bom.